A traição tem um cheiro específico. Não é apenas o perfume diferente que fica no colarinho da camisa, nem o odor de culpa que exala dos olhos quando mentem. É algo mais profundo, um aroma de desrespeito que se espalha lentamente até tomar conta de tudo. Foi esse cheiro que invadiu minha casa 3 meses antes daquele telefonema. O telefonema que mudaria minha vida para sempre. Estava sentada na nossa cozinha em Porto Alegre, aquela que decorei com tanto carinho quando nos mudamos para o apartamento no Duo Sky, quando meu celular tocou. Na tela, o nome de Tiago piscava insistentemente. Atendi com a naturalidade de quem ainda não sabia o que estava por vir. Sua voz soava diferente, mais fria, quase irreconhecível. Raquel, você não vai para o casamento, ninguém quer você lá, fique em casa. Foram segundos de silêncio. O tipo de silêncio que ecoa dentro da gente, que ressoa nas paredes do coração e derruba todas as certezas que construímos ao longo dos anos. 7 anos de casamento desmoronando em uma única frase. O casamento da Isadora, sua irmã caçula, era o evento do ano para a família Vasconcelos. Uma celebração grandiosa no Solar Buona Fortuna, em Gramado, com mais de 200 convidados. Uma festa que eu ajudei a planejar, inclusive. Escolhi as flores junto com Isadora, sugeri o cardápio, passei horas procurando o presente perfeito. E agora, horas antes da cerimônia, meu próprio marido me dizia que eu não era bem-vinda. Desliguei o telefone sem responder. Deixei que ele interpretasse meu silêncio como aceitação, como derrota. Coloquei o celular sobre a mesa e fiquei olhando pela janela para os prédios de Porto Alegre, para o céu que começava a se tingir de laranja com o pôr do sol. Era quase poético, algo terminando enquanto o dia também chegava ao fim. As pessoas costumam dizer que choram em momentos como esse, que gritam, quebram coisas, ligam para as amigas em busca de consolo. Mas eu não fiz nada disso. Uma calma estranha tomou conta de mim. Uma clareza que nunca havia sentido antes. Todas as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixavam. As viagens de negócios que se tornaram mais frequentes. As ligações atendidas sempre no banheiro com a porta fechada. O celular que nunca ficava ao alcance. Os jantares em família que começaram a ser evitados. A súbita implicância que sua mãe, Cecília, desenvolveu comigo, como se estivesse preparando terreno para algo. E principalmente, aquelas mensagens que vi por acidente no computador dele, que estavam sincronizadas com o celular entre ele e Juliana Monteiro, sua secretária executiva. Fui até o nosso quarto e abri o guarda-roupa. Passei os dedos pelos vestidos pendurados até encontrar aquele, o vestido vermelho que comprei há 2 anos e nunca tinha usado. Tiago odiava vermelho. Dizia que era vulgar, chamativo demais. Agora eu entendia por quê. Ele não queria que eu me destacasse, que fosse notada. Era mais conveniente ter uma esposa apagada, invisível, para que suas mentiras prosperassem na sombra. Tirei o vestido do cabide e o coloquei sobre a cama. Depois fui até minha caixa de joias e peguei as peças que herdei da minha avó. Um conjunto de brincos e colar de pérolas que guardava para ocasiões especiais. Esta seria, com certeza, uma ocasião muito especial. Entrei no banho e deixei a água quente cair sobre meu corpo, como se pudesse lavar os últimos 7 anos e me preparar para o que estava por vir. Enquanto ensaboava meus cabelos, comecei a lembrar de como conheci Tiago Vasconcelos. Foi em um evento de arquitetura. Eu recém-formada, ele já um empresário promissor do setor imobiliário. Ele parecia diferente dos outros homens, mais atencioso, interessado no que eu tinha a lhe dizer. Agora percebo que talvez esse fosse apenas seu método, fazer com que as mulheres se sentissem especiais, únicas. Nossa história de amor parecia perfeita para quem via de fora. O casamento na catedral, a lua de mel em Portugal, o apartamento de luxo, as viagens, as festas, mas por dentro algo sempre faltava. Uma intimidade verdadeira, uma parceria real. Eu sentia, mas ignorava. Como ignoramos um pequeno ruído no motor do carro, esperando que ele desapareça sozinho, até o dia em que o motor explode no meio da estrada e nos deixa à própria sorte. Saí do banho e comecei a me arrumar lentamente, com cuidado. Sequei e modelei meus cabelos, deixando-os soltos e ondulados sobre os ombros.
Fiz uma maquiagem impecável, com ênfase nos olhos e nos lábios, que pintei com meu batom vermelho mais vibrante. Vesti uma lingerie de renda preta, não para seduzir ninguém, mas para me sentir poderosa, dona de mim. Por cima, o vestido vermelho que se ajustava perfeitamente ao meu corpo, valorizando minhas curvas que tantas vezes foram criticadas pela minha sogra. Você deveria perder alguns quilos, Raquel. As mulheres da nossa família sempre foram mais contidas. Era o que Cecília costumava dizer quando achava que estava sendo sutil. Pequenas alfinetadas que, somadas ao longo dos anos, criaram feridas profundas. Coloquei as pérolas, um pouco de perfume e olhei-me no espelho. Não me reconheci imediatamente. Não era a mesma mulher que há algumas horas havia recebido aquele telefonema devastador. No espelho estava uma versão mais forte de mim, mais determinada. Uma mulher que finalmente entendeu seu valor e não permitiria mais ser diminuída por ninguém. Peguei minha bolsa de festa, as chaves do meu carro e uma pequena pasta com documentos que havia separado dias antes, quando minhas suspeitas começaram a se confirmar. Olhei uma última vez para o apartamento que chamei de lar por tantos anos. Cada móvel, cada quadro na parede contava uma história. Nossa história. Mas agora era a hora de escrever um novo capítulo, onde eu seria a protagonista da minha própria vida. O trajeto de Porto Alegre até Gramado normalmente leva cerca de 2 horas, mas naquele dia parecia interminável. A estrada serpenteando pela serra, os pinheiros altos contrastando com o céu que agora já estava completamente escuro, pontuado apenas pelas estrelas e pela lua crescente. Liguei o rádio para afastar o silêncio e os pensamentos que insistiam em me fazer duvidar da minha decisão. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que não estou exagerando? E se for tudo um mal-entendido? Mas então, me lembrava do tom de voz dele ao dizer: "Ninguém quer você lá", e toda a dúvida se dissipava. Não era apenas sobre o casamento de Isadora. Era sobre minha dignidade, sobre não permitir ser tratada como um objeto descartável após anos de dedicação. Cheguei ao solar Buona Fortuna pouco depois do início da festa. Podia ouvir a música tocando enquanto estacionava meu carro um pouco afastado para não chamar a atenção imediatamente. As luzes do local refletiam no pequeno lago artificial à frente, criando um cenário quase mágico. Irônico como os momentos mais duros da nossa vida podem acontecer em cenários tão belos. Respirei fundo antes de sair do carro, ajeitei o vestido e caminhei com passos firmes até a entrada. O segurança na porta me reconheceu. Afinal, eu havia participado de todos os preparativos e me deixou entrar sem questionar. Dentro do salão, a festa estava em pleno vapor. Mesas elegantemente decoradas com arranjos de flores brancas, garçons circulando com taças de champanhe, a pista de dança já animada com alguns convidados. E então, no centro de tudo, vi Tiago. Meu marido, o homem que havia me ligado horas antes dizendo que eu não era bem-vinda, estava lá, sorrindo, com o braço ao redor da cintura de Juliana Monteiro. Ela usava um vestido azul marinho, discreto, mas elegante, e sorria para algo que a mãe de Tiago dizia. Pareciam uma família, minha família. Foi nesse momento que tudo ficou absolutamente claro para mim. Não era apenas um caso, era uma substituição completa. Eu estava sendo apagada da história para que outra pudesse ocupar meu lugar. E o pior, com a cumplicidade de todos ao redor. Senti os olhares começarem a se voltar para mim enquanto avançava pelo salão. Alguns de surpresa, outros de constrangimento. Podia ouvir os sussurros, ver os cutucões discretos. É ela, a esposa. O que ela está fazendo aqui? Alguém avise o Tiago. Mas eu não desviei o olhar. Continuei caminhando com a cabeça erguida e um leve sorriso nos lábios. Não por felicidade, mas pela certeza do que estava prestes a fazer. Quando nossos olhares finalmente se cruzaram, vi o rosto de Tiago empalidecer. Ele rapidamente tirou o braço da cintura de Juliana, como uma criança pega em flagrante. Tarde demais. Continuei andando, passando por ele sem dizer uma palavra, direto para onde o DJ estava. Precisava fazer isso de uma vez. Precisava que todos ouvissem. Precisava que a verdade finalmente viesse à tona. De onde vocês estão assistindo? Já viveram algo parecido? Se identifica com essa história? Comenta aí embaixo, quero muito saber.
Morávamos em Porto Alegre há 5 anos, desde que Tiago recebeu a proposta para gerenciar os negócios da família na capital gaúcha. Deixei minha carreira promissora em São Paulo, onde trabalhava em um grande escritório de arquitetura para acompanhá-lo. Será temporário, ele disse na época. Logo voltaremos. Mas uma das muitas promessas que se perderam no caminho. Nossa vida no Duo Sky, um dos condomínios mais exclusivos da cidade, parecia perfeita aos olhos de quem nos visitava. Apartamento decorado com peças de design, vista panorâmica para o Guaíba, jantares elegantes com sócios e amigos selecionados. Mas as paredes daquele lugar guardavam silêncios cada vez mais longos, olhares que já não se encontravam, toques que se tornaram raros. O convite para o casamento de Isadora chegou numa terça-feira chuvosa. Lembro perfeitamente porque naquele mesmo dia encontrei o primeiro indício concreto. Estava organizando o escritório de Tiago, a pedido dele, que disse estar muito ocupado com a expansão da empresa, quando um recibo caiu de dentro de uma pasta. Hotel Pousada Montanhas Verdes, em Canela, cidade vizinha a Gramado. Uma diária em um final de semana, em que Tiago supostamente estava em Curitiba fechando negócios. Guardei o recibo no bolso, sem comentar nada. À noite, quando ele chegou, comentei casualmente sobre o convite do casamento. Vai ser no Solar Buona Fortuna, em Gramado. Lugar lindo, não é? Acho que nunca fomos lá juntos. Tiago engasgou levemente com o vinho que bebia. Não, nunca fomos, respondeu secamente, mudando rapidamente de assunto. Foi o primeiro fio solto que, quando puxado, começou a desfazer toda a trama de mentiras. Nos dias seguintes, passei a prestar mais atenção nos detalhes. As mensagens que ele apagava assim que eu entrava na sala. O novo perfume, mais adocicado e intenso que o habitual. As reuniões que começavam às 7 e terminavam cada vez mais tarde. A senha do celular que foi trocada por segurança. Uma semana após o convite, inventei uma visita a uma amiga em Bento Gonçalves para o final de semana. Tiago pareceu quase aliviado com minha ausência programada. Em vez disso, dirigi até a vinícola Vale dos Vinhedos, onde sabia que seria realizada uma degustação para potenciais investidores da empresa de Tiago. Evento que ele convenientemente esqueceu de mencionar. Cheguei mais cedo e me posicionei discretamente entre as barricas de carvalho do andar superior, de onde podia observar o salão principal. Foi quando os vi. Tiago e Juliana entraram juntos, não como chefe e secretária, mas como um casal. Ela usava um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos claros, os cabelos loiros presos em um coque elegante. Ele a conduzia pela cintura, inclinando-se ocasionalmente para sussurrar algo em seu ouvido que a fazia sorrir. Senti meu estômago afundar. Uma coisa era suspeitar, outra completamente diferente era presenciar. Tirei algumas fotos com o celular, não por vingança, mas como prova para mim mesma, para os momentos em que a dúvida tentasse me convencer de que eu estava imaginando coisas. O pior não foi vê-los juntos, mas perceber como pareciam à vontade, como se aquilo já acontecesse há muito tempo, como se fosse natural. E talvez fosse para todos, menos para mim. Durante a degustação, permaneci escondida observando. Eles provaram vinhos, conversaram com outros convidados, sempre próximos demais. Em determinado momento, vi Augusto, o pai de Tiago, entrar no salão. Pensei que seria o fim da farsa, que Tiago se afastaria de Juliana. Mas não. Ele a apresentou ao próprio pai, que sorriu e a abraçou como se já a conhecesse bem. Foi naquele momento que entendi. Não era apenas um caso. Era uma substituição em andamento. E a família toda estava ciente, talvez até aprovasse. Afinal, Juliana era o tipo de mulher que Cecília sempre quis como nora. Delicada, submissa, de família tradicional gaúcha. Tudo o que eu, paulistana independente e de opiniões fortes, nunca fui. Voltei para Porto Alegre naquela noite, com um peso no peito que tornava difícil até respirar. No caminho, parei em um posto de gasolina e vomitei tudo o que havia comido. Não era apenas nojo da traição, mas de mim mesma, por ter sido tão cega por tanto tempo. Os dias seguintes foram um exercício de autocontrole. Agia normalmente, como se nada soubesse. Perguntava sobre o trabalho, comentava sobre o casamento que se aproximava,
Sorria nos momentos certos. Enquanto isso, comecei a me preparar. Consultei discretamente um advogado amigo, analisei nossas contas conjuntas, documentos de propriedades. Descobri que, por uma ironia do destino, muitos dos bens estavam em meu nome. Uma estratégia de Tiago para pagar menos impostos. Ele nunca imaginou que isso se voltaria contra ele. Paralelamente, o casamento de Isadora se aproximava. Ajudei nos preparativos como era esperado de mim, opinei sobre flores, sugeri fornecedores. Até acompanhei Isadora na prova final do vestido, um modelo exclusivo que a fazia parecer uma princesa. Durante todo esse tempo, ela me tratou com a cordialidade de sempre. Agora percebia que era uma cordialidade vazia, de alguém que já sabia que eu seria descartada em breve. 2 semanas antes do grande dia, encontrei por acaso uma caixa de joias na gaveta de meias de Tiago. Dentro, um par de brincos de esmeralda. Não eram para mim. Nunca ganhei esmeraldas dele, pois sabia que eu preferia safiras. Guardei essa informação, mais uma peça do quebra-cabeça. Na mesma semana, Cecília, minha sogra, me convidou para um chá. Algo incomum, já que nossos encontros geralmente se limitavam a almoços de família obrigatórios. Fui até sua casa no bairro Moinhos de Vento, intrigada com o convite repentino. Raquel, querida, ela começou com aquela falsa doçura que sempre me deu arrepios. Tenho notado que você e Tiago parecem distantes ultimamente. Mantive a expressão neutra. Temos estado ocupados. Ele com a empresa, eu com meus projetos. Sim, sim, ela assentiu, enquanto servia o chá em xícaras de porcelana inglesa. Mas sabe, às vezes penso se vocês não tomaram caminhos muito diferentes. Você com sua independência, suas ideias modernas, e Tiago precisando de alguém que entenda melhor as tradições da nossa família, que possa apoiá-lo de forma mais convencional. Quase engasguei com o chá. Ela estava literalmente sugerindo que eu não era adequada para seu filho. Após 7 anos de casamento. Interessante sua observação, Cecília. Respondi calmamente. O que exatamente você está querendo dizer? Ela colocou a xícara sobre o pires com um leve tilintar. Apenas que talvez seja hora de vocês dois reavaliarem se este casamento ainda faz sentido. Antes que haja ressentimentos desnecessários. Saí daquela casa com a certeza absoluta de que estava sendo empurrada para fora da família Vasconcelos e que Juliana Monteiro já tinha um lugar reservado à mesa. Nos dias que se seguiram, intensifiquei meus preparativos. Transferi uma quantia significativa para uma conta pessoal que Tiago desconhecia. Digitalizei documentos importantes. Entrei em contato com uma imobiliária sobre o valor de mercado das propriedades que estavam em meu nome. Comecei a sondar oportunidades de trabalho em outras cidades. Não por medo ou covardia, mas porque sabia que precisaria de uma vida completamente nova após o que estava prestes a fazer. O casamento seria num sábado. Na sexta-feira anterior, Tiago anunciou que precisaria ir a Gramado mais cedo, para resolver alguns detalhes do evento com a família. Concordei, sem demonstrar que sabia exatamente quais detalhes ele iria resolver e com quem. Nos vemos amanhã na cerimônia, então. Ele disse, beijando minha testa, um gesto que antes me parecia carinhoso, mas que agora reconhecia como condescendente. Claro, respondi. Estarei lá. Assim que ele saiu, liguei para Giovanna, minha melhor amiga e única pessoa que sabia de tudo. Ele já foi, informei. Está tudo pronto? Tudo conforme o planejado. Ela confirmou. O Bruno, fotógrafo do casamento, é meu amigo de faculdade. Ele garantiu que vai registrar tudo. E Raquel, tem certeza disso? Ainda dá tempo de mudar de ideia. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, respondi. E era verdade. Passei a noite organizando os últimos detalhes. Separei a roupa, os documentos, deixei tudo preparado para o dia seguinte. Dormi surpreendentemente bem, com a tranquilidade de quem finalmente decidiu assumir o controle da própria vida. Na manhã do casamento, acordei cedo. Tomei um banho demorado, preparei um café reforçado e liguei para o salão de beleza, cancelando o horário que havia marcado. Preferia me arrumar sozinha, no meu ritmo, sem testemunhas para o que estava por vir. Por volta do meio-dia, enquanto secava meu cabelo, recebi uma mensagem de Isadora. Espero te ver no casamento mais tarde. Será uma celebração linda.
A hipocrisia me fez sorrir. Ela sabia que seu irmão planejava me humilhar publicamente, mas mantinha a fachada de cunhada atenciosa. Respondi com um simples: não perderia por nada. Foi às 2 da tarde, quando eu já estava quase pronta, que o telefone tocou. Tiago. Respirei fundo antes de atender. Raquel, você não vai para o casamento. Ninguém quer você lá. Fique em casa. Mesmo esperando algo assim, as palavras ainda cortaram como facas. A frieza, a crueldade deliberada. Desliguei sem responder e foi quando tomei a decisão final. Não seria apenas uma confrontação. Seria uma revelação completa. Um ajuste de contas com todos os Vasconcelos. Terminei de me arrumar com uma calma quase sobrenatural. O vestido vermelho se ajustava perfeitamente ao meu corpo, como uma armadura de seda. As pérolas da minha avó no pescoço e nas orelhas me conectavam com minha própria história, lembrando-me de quem eu era além daquele casamento. Batom vermelho nos lábios, cabelos soltos, saltos altos. Olhei-me no espelho uma última vez e vi não apenas uma mulher traída, mas uma mulher prestes a recuperar sua dignidade. O trajeto até Gramado pareceu mais curto dessa vez. A adrenalina acelerava meu coração, tornando a viagem quase um borrão na memória. Lembro apenas da sensação de determinação que crescia a cada quilômetro, afastando qualquer vestígio de dúvida. O solar Buona Fortuna ficava no alto de uma colina, cercado por araucárias centenárias. Quando cheguei, a cerimônia já havia terminado e a festa estava em pleno andamento. Estacionei meu carro um pouco afastado e caminhei lentamente até a entrada, sentindo o ar fresco da serra contra meu rosto, como um último momento de paz antes da tempestade. O segurança na porta me reconheceu. Afinal, eu havia participado de várias visitas ao local durante os preparativos. Entrei sem dificuldade, o som da música ao vivo preenchendo meus ouvidos. O salão estava magnífico, decorado com arranjos de flores brancas e iluminação suave. Mesas elegantemente postas, convidados sorridentes, taças de champanhe cintilando sob os lustres de cristal. Fiquei alguns minutos apenas observando, invisível em meio à multidão. Foi quando avistei Tiago, de smoking impecável, rindo ao lado de Juliana. Ela usava o vestido azul marinho que eu já conhecia de fotos, e nos dedos, os brincos de esmeralda que encontrei na gaveta dele. Ao redor deles, como um círculo protetor, estavam Cecília, Augusto e outros membros da família Vasconcelos. Uma cena ensaiada de família perfeita e unida. Respirei fundo e comecei a caminhar em sua direção. Foi como se uma onda se abrisse no mar de convidados. As pessoas começaram a notar minha presença, os olhares surpresos, os cochichos. É a Raquel. O que ela está fazendo aqui? Alguém precisa avisar o Tiago. Quando nossos olhares finalmente se encontraram, vi o rosto de Tiago empalidecer. Ele rapidamente soltou a mão de Juliana, como se aquilo pudesse desfazer tudo o que já havia feito. Tarde demais. Em vez de confrontá-lo imediatamente, continuei andando, passando direto por ele em direção ao DJ. No caminho, peguei uma taça de champanhe de um garçom que passava e bebi de um só gole, sentindo o álcool me dar a coragem final para o que estava prestes a fazer. Quando cheguei ao DJ, pedi educadamente o microfone. Ele hesitou, olhando para os noivos como se pedisse permissão. É apenas um brinde rápido, garanti, com um sorriso que não chegava aos meus olhos. Relutante, ele me entregou o microfone. Subi no pequeno palco onde a banda tocava, agora em pausa. A música cessou e todas as atenções se voltaram para mim. Vi Isadora, deslumbrante em seu vestido de noiva, apertar o braço de Maurício, seu agora marido, com uma expressão de pânico. Tiago deu alguns passos em minha direção, mas parou ao perceber que qualquer tentativa de me impedir só tornaria a situação mais escandalosa. Foi nesse momento, com todas aquelas pessoas me olhando, algumas com curiosidade, outras com constrangimento, outras ainda com a satisfação perversa de quem assiste a um acidente de carro em câmera lenta, que me preparei para finalmente revelar a verdade que havia descoberto. Uma verdade que ia muito além da traição conjugal, atingindo o âmago da aparentemente perfeita família Vasconcelos. Ajustei o microfone na altura dos meus lábios, sentindo o metal frio contra a pele.
O salão inteiro mergulhou em um silêncio denso, quase palpável. 200 pares de olhos fixos em mim, esperando. Sorri levemente, não por alegria, mas por uma estranha sensação de liberdade que começava a me invadir. Boa noite a todos, comecei. Minha voz surpreendentemente firme. Para quem não me conhece, sou Raquel Nogueira, esposa de Tiago Vasconcelos. Sim, esposa. Vi algumas sobrancelhas se erguerem, olhares confusos se voltarem para Tiago, que permanecia imóvel, o rosto uma máscara pálida de pânico. Juliana, ao lado dele, parecia querer se fundir com as paredes. Cecília levou a mão ao peito em um gesto teatral de indignação. Primeiramente gostaria de parabenizar os noivos, continuei, olhando diretamente para Isadora. Que o casamento de vocês seja mais honesto e verdadeiro do que o meu se provou ser. Um burburinho percorreu o salão. Isadora apertou ainda mais o braço de Maurício, enquanto seus olhos me lançavam súplicas silenciosas para que eu parasse. Ignorei. Recebi uma ligação interessante hoje. Prossegui, mantendo a voz calma. Meu marido me informou que eu não seria bem-vinda aqui, que ninguém me queria presente. Curioso, não? Especialmente considerando que ajudei a escolher estas flores. Apontei para os arranjos nas mesas, sugeri este cardápio e passei os últimos meses envolvida nos preparativos deste evento. Fiz uma pausa, deixando minhas palavras pairarem no ar. Os convidados pareciam hipnotizados, divididos entre o constrangimento e a fascinação mórbida pelo drama que se desenrolava diante deles. Mas entendo o motivo do pedido. Eu realmente seria inconveniente aqui. Afinal, como explicar para os convidados que o irmão da noiva trouxe a amante para a festa, enquanto a esposa deveria ficar em casa, ignorante e submissa? Tiago finalmente reagiu, avançando alguns passos em minha direção. Raquel, chega! Você está fazendo papel de vítima, de louca. Louca? Interrompi, elevando ligeiramente a voz. Interessante você mencionar isso, Tiago, porque tenho me perguntado se estive realmente louca nos últimos meses, imaginando coisas, inventando histórias na minha cabeça. Sabe como chamam isso? Gaslighting, uma forma sutil de abuso psicológico. Voltei-me novamente para a plateia. Vi rostos conhecidos entre os convidados, colegas de trabalho, amigos em comum, membros da alta sociedade de Porto Alegre. Pessoas que sempre nos viram como o casal perfeito, o modelo de casamento bem-sucedido. Vim aqui não para estragar a festa de Isadora, continuei, mas para mostrar que jamais serei diminuída ou apagada da história. Não permitirei que minha dignidade seja roubada por uma família que construiu seu império sobre mentiras. Foi então que vi Augusto, meu sogro, movendo-se desconfortavelmente em seu lugar. Ao contrário dos outros Vasconcelos, ele parecia genuinamente perturbado. Nossos olhares se cruzaram por um instante e percebi algo em seus olhos. Não raiva ou indignação, mas uma espécie de resignação triste, como se ele já esperasse que, um dia, as máscaras cairiam. Durante 7 anos, prossegui, acreditei fazer parte desta família. Deixei minha carreira em São Paulo, meus amigos, minhas ambições, para seguir Tiago, para construir uma vida juntos. E durante 7 anos, fui lentamente sendo moldada, diminuída, ajustada para caber no estreito espaço que os Vasconcelos reservam para suas mulheres. Cecília deu um passo à frente, a face contorcida de raiva. Isso é absurdo? Sempre tratamos você como parte da família. Como parte da família, Cecília. Retruquei, sem perder a compostura. Como quando você sugeriu, 2 semanas atrás, que eu deveria reavaliar meu casamento porque não era convencional o suficiente para seu filho? Ou como quando comentou no Natal passado que eu deveria reconsiderar ter filhos, já que Tiago merecia um herdeiro? Vi seus olhos se arregalarem. Ela não esperava que eu mencionasse aquelas conversas privadas, aqueles momentos de sinceridade cruel, quando pensava estar segura entre 4 paredes. Ou talvez você se refira a como sua família me tratou como parte dela, ao planejar coletivamente minha substituição. Apontei para Juliana, que agora tremia visivelmente. Quanto tempo, Juliana? 6 meses? 1 ano? Ou começou naquela viagem a Florianópolis, quando Tiago disse que estava sozinho, mas o cartão de crédito registrou um jantar para 2 no Majestic? O rosto dela corou intensamente,
confirmando minha suposição. Aquele jantar específico havia sido uma intuição, mas sua reação confirmou tudo. Tiago avançou mais alguns passos, o rosto agora vermelho de raiva. Você não tem o direito... Eu tenho todos os direitos. Interrompi novamente, minha voz elevando-se ligeiramente. Como sua esposa legal, como a pessoa que construiu uma vida ao seu lado, como a mulher que foi traída não apenas por você, mas por toda a sua família. Virei-me então para Isadora, que parecia a ponto de desmaiar. Você sabia, todo esse tempo enquanto planejávamos seu casamento perfeito, você sabia que seu irmão estava me traindo, que planejava me descartar. E mesmo assim, aceitou minha ajuda, meus conselhos, meu tempo. Isso diz muito sobre o caráter que você traz para este casamento, Isadora. Maurício, seu marido, parecia genuinamente chocado. Aparentemente, nem todos estavam cientes da situação. Interessante. Foi nesse momento que notei Bruno, o fotógrafo, discretamente registrando tudo. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e ele assentiu de forma quase imperceptível. Bem, pelo menos alguém estava cumprindo sua parte do combinado. Mas não vim aqui apenas para expor uma traição, continuei, minha voz agora mais suave, quase confidente, fazendo com que todos se inclinassem para a frente para ouvir melhor. Vim porque descobri algo muito mais perturbador durante minhas investigações. Tirei da bolsa uma pequena pasta e a abri lentamente, saboreando o momento. O suspense era palpável, quase elétrico. Como advogada especializada em direito empresarial, um detalhe que sempre omiti a pedido de Tiago, que preferia me apresentar apenas como arquiteta para sua família, tive a curiosidade de analisar alguns documentos da Vasconcelos Empreendimentos quando as primeiras suspeitas da traição surgiram. Vi o rosto de Augusto empalidecer. Ele sabia exatamente onde eu queria chegar. Interessante como o desespero aguça nossa atenção para detalhes antes ignorados. Comentei, folheando os papéis com calma. Como a transferência mensal de valores significativos para uma empresa offshore nas Ilhas Cayman, ou os contratos duplicados com fornecedores, sempre com valores discrepantes. Ou ainda, o mais intrigante, a compra de terrenos em áreas de preservação ambiental, por valores irrisórios, seguida de misteriosas mudanças no zoneamento urbano que multiplicavam seu valor de mercado. Agora tinha a atenção completa, não apenas da família Vasconcelos, mas de cada pessoa naquele salão, incluindo, notei com satisfação, 2 colunistas sociais que adorariam transformar aquele momento em manchete. Claro, tudo isso poderia ser apenas coincidência, prossegui. Ou poderia ser exatamente o que parece. Um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e corrupção ativa. Augusto finalmente reagiu, avançando em minha direção com uma autoridade que havia intimidado funcionários e parceiros de negócios por décadas. Isso é difamação. Você não tem provas de nada disso. Não tenho? Sorri, tirando da pasta um pendrive. Todas as provas estão aqui, Augusto. Cópias de e-mails, transferências bancárias, contratos. E antes que você pergunte, sim, já existem outras cópias em lugares seguros. E sim, já foram enviadas para as autoridades competentes. Isso era um blefe, claro. Eu tinha algumas evidências, mas nada havia sido oficialmente reportado. Ainda, no entanto, a expressão de terror no rosto dele confirmou minhas suspeitas. Tudo era verdade. Você não faria isso? Tiago interviu, sua voz tremendo entre raiva e medo. Destruiria nossa família, nossa reputação. Nossa família? Ri, um som curto e sem humor. Que família, Tiago? Aquela que planejou me substituir como se eu fosse um móvel desatualizado? Aquela que me humilhou e me menosprezou por 7 anos? Aquela que hoje tentou me impedir de vir a esta festa para que você pudesse exibir sua amante sem constrangimentos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nem mesmo Cecília, com toda a sua arrogância, ousou interromper. Mas não se preocupem, continuei, guardando os documentos na bolsa. Não vim aqui para destruir ninguém. Vim para me libertar, para mostrar que não sou a mulher fraca e manipulável que vocês pensaram que eu fosse. Olhei diretamente para Juliana, que parecia menor a cada minuto que passava.
Você não está conquistando um homem rico, querida. Está pegando um homem falido, moralmente com certeza, e muito provavelmente financeiramente também. Quando tudo isso vier à tona, virei-me então para os convidados, muitos dos quais já cochichavam freneticamente entre si. E a propósito, enquanto vocês aproveitam o salmão que eu sugeri e o champanhe que eu escolhi, tenho outro anúncio. As escrituras da casa no Duo Sky, dos imóveis em Florianópolis e 60% das ações da filial da empresa em Porto Alegre estão em meu nome desde a semana passada. Tiago parecia prestes a desmaiar. O que você está dizendo? Isso é impossível. Lembra daquela procuração geral que você assinou há 3 meses? Tão ocupado estava mandando mensagens para Juliana que mal leu o conteúdo? Aquela que você disse que era apenas para facilitar as transferências bancárias. Bem, ela me deu poderes um pouco mais amplos do que isso. Tirei mais um documento da bolsa e o ergui para que todos vissem. Tudo perfeitamente legal, registrado em cartório. Sua assinatura, reconhecida firma, irrevogável. O burburinho no salão aumentou. Vi alguns convidados discretamente se afastando, como ratos abandonando um navio prestes a afundar. Outros permaneceram fascinados, incapazes de desviar o olhar do desastre social que se desenrolava. Você não pode fazer isso. Cecília praticamente gritou, perdendo completamente a compostura. Somos os Vasconcelos. Temos influência, conexões. E eu tenho provas. Interrompi suavemente. Documentos, gravações, testemunhas. Acredite, Cecília, neste embate, você não quer me testar. Voltei minha atenção para Isadora, que chorava silenciosamente, sua maquiagem impecável, agora borrada pelas lágrimas. Sinto muito pelo timing, Isadora. Realmente sinto. Mas talvez você devesse considerar isso um favor. Um lembrete de que casamentos construídos sobre mentiras, como você testemunhou no meu caso, raramente terminam bem. Maurício a abraçou protetoramente, lançando-me um olhar que mesclava choque e uma estranha forma de respeito. Suspeitei que ele também havia sido mantido no escuro sobre muitas coisas. O DJ, claramente desconfortável com a situação, tentou recuperar o microfone. Entreguei-o sem resistência. Tinha dito o que precisava dizer, desci do pequeno palco com a cabeça erguida, sentindo uma mistura de emoções que nunca havia experimentado antes. Alívio, triunfo, uma ponta de tristeza pelo que poderia ter sido, mas principalmente um sentimento avassalador de libertação. Enquanto caminhava pelo salão em direção à saída, o caminho se abria à minha frente. Ninguém ousou me impedir. Vi olhares de choque, alguns de admiração velada, outros de puro escândalo. Tiago permanecia paralisado, incapaz de reagir. Juliana havia desaparecido, provavelmente percebendo que o conto de fadas que lhe prometeram acabara de se transformar em um pesadelo. Cecília tentou uma última intervenção, bloqueando o meu caminho perto da porta. Você vai se arrepender disso, sussurrou entre dentes. Destruímos pessoas como você. Olhei-a nos olhos sem medo. Não, Cecília. Pessoas como eu sobrevivem a pessoas como vocês. E depois contamos a história. Contornei-a e continuei andando. À porta, virei-me uma última vez e lancei um olhar para o salão. A festa estava oficialmente arruinada. Grupos se formavam para discutir o escândalo. Celulares já capturavam mensagens. A notícia se espalharia como fogo. A perfeita fachada dos Vasconcelos havia sido irremediavelmente rachada. Parabéns aos noivos, disse baixinho para ninguém em particular, e saí para a noite fresca de Gramado. O ar da serra me recebeu como um abraço, limpo e revigorante. Caminhei até meu carro, cada passo mais leve que o anterior. Entrei, liguei o motor e parti sem olhar para trás. No retrovisor, as luzes do solar Buona Fortuna foram diminuindo até se tornarem apenas um pequeno ponto brilhante na escuridão, como uma estrela distante, perdendo seu brilho. A estrada sinuosa que descia a serra parecia diferente agora. Já não era mais o caminho para um lugar onde eu seria humilhada, mas a rota para minha libertação. Abri a janela, deixando o vento bagunçar meus cabelos cuidadosamente arrumados. Liguei o rádio e, por um acaso do destino, tocava I Will Survive. Ri alto, um riso genuíno que não sentia há meses, talvez anos.
No bolso do meu vestido vermelho, o celular começou a vibrar incessantemente. Mensagens, ligações, notificações. Ignorei todas. Aquela noite era minha e ninguém mais poderia reivindicá-la. Enquanto dirigia de volta a Porto Alegre, pensava no apartamento que logo não seria mais meu lar, nas roupas que deixaria para trás, nos anos investidos em um casamento que agora percebia ter sido uma elaborada encenação. Mas ao invés de tristeza, sentia uma estranha paz. Havia perdido um marido, uma família postiça, uma vida que não era verdadeiramente minha, mas havia reconquistado algo muito mais valioso: minha voz, minha dignidade, meu poder. A lua crescente iluminava parcialmente a estrada, lançando sombras misteriosas entre os pinheiros. De repente, tive vontade de parar. Encontrei um mirante natural à beira da estrada e estacionei. Saí do carro e caminhei até a borda, de onde podia ver as luzes da cidade ao longe, pequenos pontos dourados pontilhando a escuridão. Ali, sozinha sob o céu estrelado da Serra Gaúcha, finalmente permiti que as lágrimas viessem. Não lágrimas de derrota ou arrependimento, mas de alívio e liberação. Chorei por tudo o que havia suportado, por cada momento em que me diminuí para caber nas expectativas alheias, por cada vez que ignorei minha intuição em nome de uma paz falsa e temporária. E quando as lágrimas secaram, ergui o rosto para o céu e respirei profundamente o ar limpo da montanha. Estava livre, e amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida, uma vida que seria inteiramente minha. Permaneci no mirante por quase 1 hora, deixando a brisa noturna secar minhas lágrimas e acalmar minha mente. As luzes distantes de Gramado piscavam como estrelas terrenas, lembrando-me do caos que havia deixado para trás. Meu celular continuava vibrando insistentemente no bolso do vestido, mas eu o ignorava deliberadamente, prolongando aquele momento de paz antes da tempestade que certamente viria. Quando finalmente voltei ao carro, verifiquei as notificações. Dezenas de chamadas perdidas de Tiago, mensagens de Cecília alternando entre ameaças veladas e súplicas desesperadas, até mesmo um texto surpreendentemente gentil de Augusto, pedindo para conversarmos. Havia também mensagens de apoio de Giovanna e alguns amigos que estavam no casamento e testemunharam tudo. A notícia já se espalhava como fogo em palha seca. Decidi não responder a ninguém naquela noite. Em vez disso, liguei para um hotel em Canela, cidade vizinha a Gramado. Não queria voltar para Porto Alegre ainda. Não queria enfrentar o apartamento vazio que um dia chamei de lar. Precisava de uma noite de distância, um espaço neutro para processar tudo o que havia acontecido e planejar meus próximos passos. O Hotel Pinheiros Centenários me recebeu com a discrição que eu precisava naquele momento. Um casarão histórico convertido em pousada, com apenas 10 quartos, cada um decorado com móveis antigos e lareiras a lenha. Perfeito para quem busca anonimato e tranquilidade. "A senhora vai ficar apenas esta noite?" perguntou a recepcionista, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil. "Por enquanto, sim", respondi. "Talvez precise estender, ainda não tenho certeza." Ela me entregou a chave, uma chave real de metal, não um cartão eletrônico, e explicou que o café da manhã seria servido entre 7 e 10 da manhã. Meu quarto ficava no 2º andar, com uma pequena varanda que dava para um jardim de araucárias. A decoração era simples, mas acolhedora. Uma cama de casal com colcha de patchwork, uma escrivaninha de madeira escura junto à janela, um pequeno sofá diante da lareira. Sobre a cama, um edredom extra e um cartão desejando boa estadia. Sentei na beira da cama e finalmente permiti que a realidade do que havia feito me atingisse por completo. Eu, Raquel Nogueira, acabara de expor publicamente a traição do meu marido, as manipulações da família dele e um possível esquema de corrupção. Tudo isso no meio do casamento da minha cunhada. Havia cruzado um ponto sem retorno, derrubado pontes que jamais poderiam ser reconstruídas. E, estranhamente, em vez de pânico ou arrependimento, sentia uma calma profunda, quase transcendental. Tirei os sapatos, deixei o vestido vermelho escorregar até o chão e entrei no banheiro. O espelho refletia uma mulher que eu quase não reconhecia.
os olhos brilhantes de determinação, os ombros erguidos sem o peso invisível que carregara por anos. Tomei um banho quente e demorado, como se a água pudesse lavar não apenas o dia, mas os 7 anos em que vivi uma mentira. Depois do banho, vesti o roupão felpudo fornecido pelo hotel e me sentei na poltrona próxima à janela, observando a lua que agora subia no céu, banhando as araucárias com sua luz prateada. Sentia-me como alguém que acabou de despertar de um longo sono, enxergando o mundo com clareza pela primeira vez. Meu celular tocou novamente. Desta vez, atendi sem verificar o número. Raquel? A voz de Giovanna soava preocupada. Meu Deus, finalmente! Onde você está? Estou enlouquecendo aqui! Estou bem, respondi, surpreendendo a mim mesma com a serenidade na minha voz. Em um hotel em Canela. Precisava de um lugar tranquilo para pensar. O que aconteceu depois que você saiu foi uma loucura completa, ela disse, falando rapidamente. Tiago quase desmaiou. Cecília teve um ataque histérico. A festa praticamente acabou. Estão todos em choque. Bruno conseguiu fotografar tudo como combinamos. E você realmente tem aqueles documentos que mencionou sobre os negócios da família? Hesitei por um momento. Tenho alguns, não todos, mas o suficiente para causar sérios problemas se eu decidir levá-los adiante. E você vai? Era a pergunta que eu mesma estava evitando desde que saí do Solar Buona Fortuna. Até onde eu queria levar aquela vingança? Expor Tiago e sua família socialmente já tinha sido devastador. Envolvê-los em um escândalo legal e financeiro seria outro nível. Ainda não decidi, respondi honestamente. Depende do que acontecer a partir de agora. Bem, você precisa se preparar, Giovanna advertiu. Conheço os Vasconcelos. Eles não vão simplesmente aceitar essa humilhação. Vão reagir e com força. Estou contando com isso, disse, um leve sorriso se formando em meus lábios. Na verdade, já estou um passo à frente. Depois de desligar, deitei-me na cama, exausta, mas estranhamente alerta. O sono não viria facilmente naquela noite. Não com a adrenalina ainda correndo em minhas veias, não com os pensamentos girando como um carrossel em minha mente. Olhei para o teto de madeira, contando os nós no forro de pinho, tentando organizar mentalmente meus próximos passos. Acordei com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Não me lembrava de ter adormecido, mas devia ter caído no sono em algum momento da madrugada. Sentia-me surpreendentemente descansada, como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros, o que metaforicamente era verdade. Após um café da manhã simples no pequeno restaurante do hotel, pão caseiro ainda quente, geleia de framboesa, café forte, decidi que era hora de voltar a Porto Alegre. Não podia me esconder para sempre, e havia muito a ser feito. O caminho de volta pareceu mais curto sob a luz do dia. As paisagens da serra, que sempre me encantaram com sua beleza rústica, pareciam ainda mais vibrantes, como se meus sentidos estivessem mais aguçados. Ou talvez fosse apenas a sensação de liberdade tornando tudo mais intenso. Cheguei ao Duo Sky por volta do meio-dia. O porteiro me cumprimentou com normalidade. Aparentemente, as notícias do escândalo ainda não haviam chegado até ele. Subi até nosso apartamento. Não, meu apartamento agora. No 20º andar, preparada para encontrar Tiago lá. Talvez furioso, talvez arrependido. Mas o apartamento estava vazio, intocado desde o dia anterior, quando saí para o casamento. A única evidência de que algo havia mudado era a luz da secretária eletrônica piscando freneticamente, indicando inúmeras mensagens. Ignorei a secretária e fui direto para o quarto. Abri o guarda-roupa e comecei a separar as roupas de Tiago. Ternos caros, camisas de marcas exclusivas, sapatos italianos feitos sob medida. Peguei várias malas e comecei a enchê-las metodicamente. Não estava com raiva, não agia por impulso. Cada movimento era calculado, preciso, quase mecânico. Quando terminei com as roupas, passei para os objetos pessoais. Relógios, abotoaduras, a coleção de canetas Montblanc que ele tanto prezava, os troféus de golfe, as fotos de família, tudo ia para as malas ou para caixas que encontrei no depósito. Como uma arqueóloga catalogando artefatos de uma civilização extinta, separava os vestígios da vida que Tiago havia construído no apartamento,
que agora era oficialmente meu, foi no meio dessa tarefa que a campainha tocou. Respirei fundo, preparando-me para o confronto, e abri a porta. Para minha surpresa, não era Tiago, mas Augusto Vasconcelos, sozinho, sem a presença intimidadora de Cecília ou o apoio dos outros membros da família. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a noite anterior. Os ombros curvados, olheiras profundas, o rosto marcado por uma noite sem sono. "Posso entrar?" perguntou sua voz mais baixa e humilde do que eu jamais ouvira. Hesitei por um momento, mas então assenti e dei um passo para o lado. Ele entrou, olhando ao redor, notando as malas e caixas espalhadas pela sala. "Vejo que está reorganizando as coisas. Estou separando o que pertence a Tiago", respondi simplesmente. "Onde ele está, por sinal?" "Na casa dos pais dele e da minha irmã", Augusto respondeu, sentando-se pesadamente no sofá sem ser convidado. "Não tenho certeza se ele terá coragem de vir aqui tão cedo." Fiquei em pé, mantendo distância. Não ofereci café, não tentei amenizar a situação com gentilezas sociais vazias. Esperei que ele dissesse o que veio dizer. "O que aconteceu ontem?" Ele começou e então parou, como se buscasse as palavras certas. "Foi devastador para a família?" "Imagino que tenha sido", respondi sem demonstrar simpatia. "Ser exposto publicamente geralmente é." Ele me olhou diretamente nos olhos. "Você realmente tem aqueles documentos sobre os negócios da família?" "Ah, então era isso. Não veio para defender Tiago ou mediar nossa separação. Veio proteger o patrimônio, o nome Vasconcelos, os negócios que construiu ao longo de décadas. Tenho o suficiente para iniciar uma investigação muito desagradável", confirmei. "Talvez não tudo, mas o bastante para abrir portas que vocês prefeririam manter fechadas." Augusto suspirou profundamente. "E o que você quer em troca desses documentos?" A pergunta me pegou de surpresa. Não havia pensado em termos de negociação, de extorsão. Minha exposição na festa foi motivada por dignidade ferida, não por ganância. "Não quero nada", respondi honestamente. "Não fiz isso por dinheiro. Todo mundo quer alguma coisa", ele insistiu incrédulo. Sentei-me na poltrona oposta a ele, mantendo o olhar firme. O que eu queria era minha dignidade de volta, e isso já consegui ontem à noite. O que farei com os documentos depende muito mais das ações de vocês daqui para frente do que de qualquer desejo de vingança da minha parte. Algo no olhar dele mudou, uma mistura de surpresa e um respeito relutante. "Tiago foi um idiota", ele disse finalmente. "Sempre foi. Mimado, arrogante, acostumado a ter tudo o que queria sem esforço. Cecília o estragou desde criança. Foi minha vez de ficar surpresa. Não esperava uma crítica tão direta ao próprio filho. Você era boa demais para ele", Augusto continuou. "Inteligente, independente, forte. Cecília odiava isso em você, mas eu sempre admirei. Lembrava-me da minha própria mãe, que criou 4 filhos sozinha depois que meu pai morreu no garimpo." Ele se inclinou para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "Os negócios da família, há coisas que não são exatamente como deveriam ser, é verdade. Mas não é tão simples quanto parece. Há contextos, histórias por trás de cada decisão." "Sempre há", comentei secamente. "O que estou tentando dizer", ele prosseguiu, ignorando meu tom, "é que estou disposto a negociar. Não apenas pelo bem da família, mas porque, apesar de tudo, respeito você. Sempre respeitei. Estudei seu rosto buscando sinais de manipulação, de falsidade. Mas o que vi foi apenas um homem idoso, cansado, tentando proteger o legado que construiu, mesmo que esse legado estivesse manchado por escolhas questionáveis. "Não quero guerra com você, Raquel", ele disse, sua voz quase um sussurro. "Diga seus termos." Levantei-me e caminhei até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Porto Alegre, com seu rio, suas pontes, seus parques. A cidade que nunca foi realmente minha, mas que agora poderia ser, se eu escolhesse ficar. "Meus termos são simples", respondi finalmente, virando-me para encará-lo. "Primeiro, Tiago concorda com um divórcio rápido e justo, sem contestações, sem tentativas de recuperar as propriedades que legalmente me pertencem." Augusto assentiu lentamente. "Segundo, vocês deixam minha reputação intacta. Nada de histórias plantadas na imprensa local
Nada de tentativas de me difamar nos círculos sociais ou profissionais. Outro aceno de concordância. Terceiro, a família faz uma doação substancial, digamos 5 milhões, para a Fundação de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica. Anônima, sem alarde, sem tentar transformar isso em publicidade positiva. Seus olhos se arregalaram levemente com o valor, mas ele não protestou. E por último, concluí, você pessoalmente garante que as práticas questionáveis nos negócios da família sejam interrompidas. Não estou pedindo confissões públicas ou autoflagelação, apenas que pare, que limpe a casa, Augusto. Houve um longo momento de silêncio. Augusto me estudava como se me visse verdadeiramente pela primeira vez. E se eu concordar com tudo isso? Então os documentos nunca verão a luz do dia. Respondi simplesmente. Ficarão guardados como um seguro, uma garantia de que nosso acordo será respeitado. Ele se levantou lentamente, com o peso dos anos e das decisões passadas curvando seus ombros. Você teria sido uma Vasconcelos muito melhor do que qualquer um de nós, disse estendendo a mão. Aceitei o aperto de mão, firme e decidido. Nunca quis ser uma Vasconcelos. Só queria ser respeitada como Raquel Nogueira. Depois que Augusto saiu, voltei à tarefa de empacotar as coisas de Tiago. Trabalhei metodicamente, hora após hora, esvaziando gavetas, prateleiras, armários. Era como uma limpeza não apenas física, mas espiritual. Cada objeto removido era um pedaço do passado, sendo deixado para trás. No final da tarde, quando tudo estava pronto, 8 malas e 12 caixas alinhadas próximas à porta, liguei para o porteiro. Senhor Carlos, se o senhor Tiago aparecer, por favor, informe que as coisas dele estão prontas para serem retiradas. Ele pode mandar alguém buscar, se preferir. Sim, senhora. E se ele quiser subir? Hesitei por um momento. Diga que estou ocupada e prefiro não vê-lo pessoalmente por enquanto. Desliguei e olhei ao redor. O apartamento parecia diferente agora, mais espaçoso, mais leve. Os espaços vazios deixados pela ausência dos pertences de Tiago não me incomodavam. Pelo contrário, representavam possibilidades, espaço para crescimento. Fui até a varanda e observei o pôr do sol sobre o Guaíba, as águas do rio refletindo os tons dourados e alaranjados do céu. Porto Alegre se estendia à minha frente, uma cidade que sempre vi pelos olhos de Tiago, pelos interesses dos Vasconcelos. Agora, poderia conhecê-la por mim mesma, explorá-la como Raquel, apenas Raquel. Meu celular tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Giovana novamente. E então? Perguntou sem preâmbulos. Como foi o retorno ao campo de batalha? Surpreendentemente pacífico, respondi. Tiago não apareceu, mas Augusto veio. Fizemos um acordo. Um acordo? Ela soava cética. Com os Vasconcelos? Tem certeza? Tenho, afirmei com mais confiança do que talvez sentisse. E se eles não cumprirem sua parte, ainda tenho minhas garantias. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Você mudou, Raquel? Em um dia, parece uma pessoa completamente diferente. Refleti sobre suas palavras enquanto observava as primeiras estrelas aparecerem no céu que escurecia. Não mudei, respondi finalmente. Apenas encontrei a mulher que sempre fui, mas havia esquecido. Depois de desligar, permaneci na varanda por um longo tempo, sentindo a brisa noturna em meu rosto, ouvindo os sons da cidade lá embaixo. Uma sensação de paz me envolveu. Não a falsa tranquilidade que vem da negação ou da acomodação, mas a verdadeira serenidade que nasce da autenticidade, da coragem de enfrentar a verdade, por mais dolorosa que seja. O confronto que eu tanto temia havia chegado e passado. E eu não apenas sobrevivi, emergi mais forte, mais clara sobre quem eu era e o que queria da vida. A estrada à frente ainda tinha muitas incertezas, muitos desafios a serem enfrentados. Mas pela primeira vez em anos, sentia-me verdadeiramente viva, dona do meu próprio destino. Amanhã seria um novo dia, o primeiro de muitos em minha nova vida, uma vida que seria inteiramente minha. Na manhã seguinte, acordei com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas que não fechei na noite anterior. Por um breve momento, aquele estado de semiconsciência entre o sono e a vigília, esqueci tudo o que havia acontecido. Então, como uma onda repentina, as memórias voltaram.
O casamento, o confronto, as malas empacotadas na sala de estar. Sentei-me na cama, respirei fundo e sorri. Um sorriso sincero, sem amargura. O tipo de sorriso que nasce de dentro. Pela primeira vez em anos, acordava sozinha, mas não me sentia solitária. Pelo contrário, sentia-me completa, inteira, como se todas as partes fragmentadas de mim finalmente se encaixassem. O apartamento estava silencioso, mas não com aquele silêncio opressivo que havia se instalado nos últimos meses do meu casamento. Era um silêncio acolhedor, cheio de possibilidades. Levantei-me, abri as janelas e deixei o ar fresco da manhã invadir o quarto. Lá fora, Porto Alegre despertava. Buzinas distantes, o murmúrio constante do trânsito, pássaros cantando nas árvores do condomínio. Preparei um café forte, peguei uma caneca e voltei para a varanda. Observei a cidade enquanto organizava mentalmente meu dia. Precisava ligar para meu advogado, iniciar formalmente o processo de divórcio. Também precisava verificar as contas bancárias, garantir que Tiago não tentasse alguma manobra desesperada com nossos recursos financeiros. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Isadora. Raquel? Sua voz soava hesitante, quase tímida, bem diferente da cunhada confiante e altiva que conheci por anos. Podemos conversar? Senti uma pontada de culpa. Afinal, havia arruinado seu casamento. Não era essa a minha intenção original, mas foi uma consequência inevitável das minhas ações. Claro, respondi mais suavemente do que pretendia. Onde? Pode ser no Café Minuano. Em 1 hora. O Café Minuano ficava no bairro Moinhos de Vento, um lugar discreto frequentado principalmente por intelectuais e artistas locais. Boa escolha, longe dos círculos sociais que os Vasconcelos normalmente frequentavam. Estarei lá, confirmei, e desliguei. Vesti-me com cuidado, escolhendo roupas que me faziam sentir confiante, mas não provocativa. Um vestido azul marinho de corte reto, sapatos baixos confortáveis, brincos discretos. Prendi o cabelo em um coque solto e apliquei maquiagem leve. Não estava me arrumando para impressionar, mas para me sentir segura na minha própria pele. O Café Minuano estava quase vazio àquela hora da manhã. Apenas alguns estudantes com laptops e um casal de idosos compartilhando uma fatia de torta. Escolhi uma mesa no canto de onde podia ver a porta e pedi um cappuccino enquanto esperava. Isadora chegou pontualmente, parecendo tão exausta quanto eu imaginava. Vestia jeans e uma blusa simples, um visual que nunca a vi usar antes. Sem joias, sem maquiagem elaborada, sem a habitual postura perfeita que Cecília havia incutido nela desde a infância. Parecia menor, mais vulnerável. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente. Imaginei que teríamos essa conversa eventualmente, respondi, mantendo minha voz neutra. Só não esperava que fosse tão cedo. Isadora pediu um chá e ficou em silêncio até que a garçonete se afastou. Então, para minha completa surpresa, começou a chorar. Não o choro dramático para chamar atenção, que às vezes exibia em jantares de família quando as coisas não saíam como queria. Eram lágrimas silenciosas, genuínas, que escorriam pelo rosto sem maquiagem. Sinto muito, ela disse finalmente, enxugando os olhos com um guardanapo. Não por você ter exposto Tiago e Juliana, mas por não ter contado a verdade antes, por ter sido cúmplice. Aquela admissão me pegou desprevenida. Esperava recriminações, acusações, talvez até ameaças, não um pedido de desculpas. Você sabia há quanto tempo? Perguntei, sem conseguir esconder a curiosidade. Há quase 1 ano, ela admitiu, olhando para as próprias mãos. No começo, Tiago dizia que era apenas uma aventura, nada sério. Depois que estava infeliz no casamento, que vocês já não se entendiam. E mamãe... Bem, você conhece Cecília. Ela sempre achou que você era ambiciosa demais para ser uma Vasconcelos. Ri sem humor. Ambiciosa demais. Independente demais. Opinativa demais. Sua mãe tinha uma longa lista de razões pelas quais eu não era adequada. Isadora assentiu tristemente. Ela tem essa visão antiquada do que uma esposa deve ser. Dócil, submissa, dedicada exclusivamente à família, como ela sempre foi com papai. E como Juliana aparenta ser, acrescentei. Exatamente.
Ela brincou com a colher do chá, evitando meu olhar. Quando Tiago começou a falar em substituir você, em apresentá-la oficialmente à família no meu casamento, eu deveria ter dito algo. Deveria ter me recusado a participar dessa farsa. Por que não disse? A pergunta saiu mais suave do que pretendia, sem a acusação que talvez devesse conter. Isadora finalmente ergueu os olhos e vi neles o mesmo medo que reconheci em mim durante anos. O medo de desagradar, de não atender às expectativas, de ser excluída do círculo familiar. Porque tenho sido uma covarde a vida toda, o admitiu, com uma honestidade que me surpreendeu. Sempre fiz o que esperavam de mim. Estudei o que mamãe sugeriu, namorei quem papai aprovou, casei com Maurício porque ele vem de boa família e tem conexões úteis. Nunca tive coragem de confrontá-los, de escolher meu próprio caminho. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. Nunca havia visto Isadora dessa forma, tão despida das camadas de perfeccionismo e adequação social que sempre a revestiam. O que você fez ontem, ela continuou, foi assustador e devastador, mas também foi libertador. Você disse coisas que sempre quis dizer, mas nunca tive coragem. Expôs verdades que estavam enterradas sob anos de aparências e convenções sociais. Tomei um gole do meu cappuccino, que já esfriava, tentando processar essa nova versão de Isadora. Uma mulher que, assim como eu, havia sido moldada e diminuída pelas expectativas da família Vasconcelos. E Maurício? Perguntei. Como ele reagiu a tudo isso? Um pequeno sorriso apareceu no rosto dela. O primeiro desde que chegou. Surpreendentemente bem, na verdade. Ele não sabia de nada sobre Tiago e Juliana, ficou chocado. Mas depois que voltamos para o hotel, tivemos uma longa conversa. A primeira conversa realmente honesta em nosso relacionamento. E ele admitiu que também se sentia sufocado pelas expectativas das nossas famílias, que também estava cansado de viver de aparências. Ela respirou fundo. Decidimos adiar a lua de mel. Vamos tirar um tempo, cada um em seu espaço, para decidir se realmente queremos este casamento ou se apenas cumprimos um roteiro escrito por outros. Fiquei genuinamente impressionada. Talvez meu ato de rebeldia tivesse desencadeado algo maior do que imaginei. Uma reflexão, uma reavaliação de valores não apenas na minha vida, mas na de outros ao meu redor. E quanto a você, Tiago? Isadora perguntou, mudando o foco da conversa. Ele está devastado, você sabe. Nunca o vi assim. Mantive minha expressão neutra, recusando-me a sentir compaixão. Devastado porque foi exposto, não porque me perdeu. Há uma grande diferença. Ela assentiu lentamente. Você tem razão. Ainda assim, ele é meu irmão. Estou preocupada com o que vem a seguir. Com o que você pretende fazer com aqueles documentos que mencionou? Ah, então era isso. Apesar da aparente sinceridade, Isadora ainda era uma Vasconcelos. Ainda se preocupava com a reputação da família, com as possíveis consequências legais e financeiras. Já conversei com seu pai sobre isso. Respondi calmamente. Chegamos a um acordo. Os olhos dela se arregalaram levemente. Papai nunca mencionou? O que vocês acordaram? Isso é entre Augusto e eu, respondi, mantendo minha voz firme, mas não hostil. O que posso dizer é que não tenho interesse em destruir sua família, Isadora. Nunca tive. Só queria minha dignidade de volta. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente aos pequenos dramas que se desenrolavam dentro do café. O que você vai fazer agora? Isadora perguntou finalmente. Vai ficar em Porto Alegre? Olhei pela janela, contemplando a pergunta. Era algo que eu mesma vinha considerando desde a noite anterior. Não sei ainda, respondi honestamente. Tenho o apartamento, tenho recursos. Poderia recomeçar aqui, retomar minha carreira como arquiteta. Ou poderia voltar para São Paulo, para perto da minha família. Ou talvez algo completamente diferente. Como o quê? Sorri, um sorriso genuíno desta vez. Sempre quis morar em Florianópolis. Lembra daquele terreno que compramos na Praia do Santinho? Aquele que Tiago disse ser um investimento bobo, porque era pequeno demais para um empreendimento? Isadora assentiu, lembrando-se. Ele está no meu nome. Poderia construir uma casa lá.
Talvez um pequeno estúdio de arquitetura focado em projetos sustentáveis. Sempre foi meu sonho, antes de conhecer Tiago. Parece perfeito para você, ela comentou, com um toque de admiração genuína na voz. Terminamos nossos cafés em um silêncio mais confortável do que esperava. Quando nos levantamos para sair, Isadora hesitou. Então me abraçou brevemente, um gesto que nunca havíamos compartilhado antes. Sinto muito por tudo, Raquel. De verdade. Eu sei, respondi, surpreendendo a mim mesma com a ausência de rancor que sentia. Boa sorte com suas próprias decisões, Isadora. Saímos do café e seguimos em direções opostas. Ela para o carro estacionado na rua paralela, eu para uma caminhada pelo bairro. Precisava desse tempo sozinha para absorver tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas e planejar os próximos passos. Caminhei sem destino definido, observando as casas antigas do Moinhos de Vento, as pequenas galerias de arte, as livrarias aconchegantes, lugares que sempre estiveram ali, mas que eu raramente frequentava, sempre ocupada demais com compromissos sociais da família Vasconcelos, sempre preocupada demais em ser a esposa perfeita. Parei diante de uma galeria de arte que exibia trabalhos de artistas locais. Na vitrine, uma aquarela chamou minha atenção. Um pequeno barco navegando em águas turbulentas, sob um céu que começava a clarear após uma tempestade. Parecia tão apropriado para meu momento atual que quase ri. Meu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de texto de Giovana. Tiago está procurando por você. Quer saber se já posso levar as coisas dele? Respondi rapidamente. Diga a ele que pode mandar alguém buscar. Prefiro não nos encontrarmos por enquanto. Continuei minha caminhada, agora com um destino em mente. A algumas quadras dali, ficava o escritório de Paulo Mendes, um amigo arquiteto que sempre me convidava para colaborar em projetos quando eu ainda exercia a profissão. Talvez fosse hora de retomar velhos contatos, explorar possibilidades. O escritório de Paulo ocupava o segundo andar de um casarão histórico restaurado. Subi as escadas de madeira sentindo uma mistura de nervosismo e empolgação. Fazia anos que não pisava em um estúdio de arquitetura como profissional, não apenas como a esposa do empresário. Raquel! Paulo exclamou ao me ver, levantando-se de sua mesa de desenho. Que surpresa maravilhosa! Paulo era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro fino e uma energia contagiante. Nos conhecemos na faculdade em São Paulo, antes de eu me mudar para Porto Alegre com Tiago. Espero não estar interrompendo, disse, olhando ao redor do estúdio movimentado, onde jovens arquitetos trabalhavam em computadores e mesas de desenho. Para você, sempre tenho tempo, ele respondeu, conduzindo-me até uma pequena sala de reuniões no fundo do escritório. Café? Aceitei, mais pelo ritual familiar do que pela necessidade da cafeína. Paulo serviu 2 xícaras de um bule que mantinha sempre pronto e sentou-se à minha frente. Então, o que traz a talentosa Raquel Nogueira ao meu humilde estúdio após tanto tempo? Hesitei, incerta por onde começar. Minha vida está passando por mudanças significativas. Seu olhar tornou-se mais sério. Ouvi alguns rumores. Porto Alegre pode ser grande, mas nos círculos certos, as notícias correm rápido. Respirei fundo e contei a ele uma versão resumida dos acontecimentos, o suficiente para explicar minha situação atual, sem entrar em detalhes que ainda me causavam dor. E agora estou considerando voltar à arquitetura, concluí. Retomar a carreira que coloquei em segundo plano por tempo demais. Paulo me estudou por alguns instantes, então sorriu. Um sorriso caloroso, de apoio genuíno. Sabe quantas vezes pensei em te ligar para projetos especiais? Dezenas. Mas sempre achei que você tinha seguido outro caminho, que estava feliz como a senhora Vasconcelos. Nunca fui realmente a senhora Vasconcelos, admiti. Apenas uma versão diminuída de mim mesma, tentando caber em um molde que nunca foi feito para mim. Ele assentiu, compreendendo perfeitamente. E agora, qual é o plano? Estou pensando em Florianópolis, respondi. Tenho um terreno lá, na Praia do Santinho. Sempre sonhei em construir algo próprio, talvez um pequeno estúdio focado em arquitetura sustentável. Os olhos de Paulo brilharam com interesse genuíno. Engraçado você mencionar isso. Estamos desenvolvendo um projeto de casas ecológicas para um condomínio justamente em Florianópolis. Precisamos de alguém com sua sensibilidade
para coordenar a parte de integração com a natureza local. Senti meu coração acelerar com a possibilidade que se abria. Está me oferecendo um trabalho? Estou oferecendo uma parceria, ele corrigiu. Sua própria divisão dentro do estúdio, com liberdade criativa e a possibilidade de desenvolver sua visão particular. Poderíamos abrir uma filial em Florianópolis, com você na liderança. Ficamos conversando por quase 2 horas, discutindo possibilidades, projetos, ideias. Quando finalmente saí do escritório de Paulo, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de Porto Alegre com tons alaranjados. Caminhei até o Parque Moinhos de Vento, sentei-me em um banco e observei as famílias aproveitando o final da tarde, as crianças correndo, os cachorros passeando com seus donos. Peguei meu celular e liguei para minha mãe em São Paulo. Não havíamos conversado desde o incidente no casamento, e eu sabia que ela devia estar preocupada com os rumores que certamente já haviam chegado até ela. Filha! Sua voz soou aliviada do outro lado da linha. Estava esperando sua ligação. Está tudo bem? Está tudo bem, mãe, respondi, surpreendendo a mim mesma com a sinceridade daquela afirmação simples. Na verdade, está melhor do que tem sido em muito tempo. Contei a ela sobre o fim do meu casamento, sobre a oportunidade profissional que acabara de surgir, sobre meus planos para Florianópolis. Falei sobre me reencontrar, sobre recuperar partes de mim que haviam sido silenciadas por anos. Sempre soube que esse dia chegaria, ela disse, sem um pingo de surpresa em sua voz. Você nunca foi feita para ser apenas a esposa de alguém, Raquel. Tem luz própria demais para viver na sombra de outra pessoa. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Um reconhecimento, uma validação que eu não sabia que ainda precisava. Estou orgulhosa de você, ela continuou, por ter tido coragem de se libertar, de escolher sua própria felicidade. Quando desliguei, percebi que estava chorando. Não lágrimas de tristeza ou raiva, mas de alívio, de gratidão por finalmente estar no caminho certo, o caminho que era verdadeiramente meu. Voltei para o apartamento quando já estava escuro. As malas e caixas haviam desaparecido. Alguém as tinha buscado durante minha ausência. No lugar onde estavam, encontrei um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão por Tiago. Hesitei antes de abrir, temendo que seu conteúdo pudesse abalar a paz que começava a construir. Mas precisava enfrentar isso também, como parte do processo de encerramento. A carta era surpreendentemente breve e direta. Tiago admitia seus erros, pedia desculpas pelo sofrimento causado e informava que não contestaria o divórcio, nem tentaria recuperar as propriedades. Mencionava que estava deixando Porto Alegre por um tempo, para refletir sobre suas escolhas e suas consequências. Não havia súplicas por reconciliação, nem acusações amargas, apenas a constatação de um fim inevitável e a aceitação das responsabilidades. Guardei a carta na gaveta da escrivaninha e fui até a varanda. A cidade brilhava sob o céu noturno, milhares de pequenas luzes formando constelações terrenas. Em algum lugar lá embaixo, pessoas viviam suas próprias histórias de amor, perda, redenção e recomeço. Amanhã começaria a planejar minha mudança para Florianópolis. Visitaria o terreno na Praia do Santinho, começaria a desenhar a casa que sempre sonhei, lançaria as bases para o estúdio de arquitetura que seria verdadeiramente meu. Havia um longo caminho pela frente, com desafios e incertezas, mas pela primeira vez em anos, sentia-me preparada para enfrentá-los. A vitória não estava no escândalo público, na humilhação de Tiago ou na exposição da família Vasconcelos. A verdadeira vitória era silenciosa, íntima. Estava na mulher que redescobri, na força que não sabia que possuía, na coragem de escolher meu próprio caminho, mesmo quando ele parecia assustador e incerto. É estranho olhar para trás e perceber como tudo mudou em tão pouco tempo. Há apenas 2 semanas, eu era Raquel Vasconcelos, ou pelo menos tentava ser. Vivia em um apartamento de luxo em Porto Alegre, comparecia a eventos sociais de braço dado com Tiago, sorria para fotos de família, enquanto por dentro me sentia cada vez menor, mais invisível, mais apagada. Hoje estou sentada na varanda da minha casa recém-construída, na Praia do Santinho, em Florianópolis.
O som das ondas substitui o barulho do trânsito. O cheiro de maresia toma o lugar do perfume artificial dos salões de festas. Minha prancheta de desenho está coberta de esboços para novos projetos. Casas sustentáveis que se integram à natureza em vez de dominá-la. No escritório 2 quadras daqui, uma pequena equipe trabalha nos primeiros contratos da nossa filial. A vida tem dessas reviravoltas, não é? Às vezes precisamos chegar ao fundo do poço para encontrar força para saltar mais alto do que jamais imaginamos. Às vezes, a humilhação que tememos tanto acaba sendo o portal para a nossa libertação. Quando recebi aquela ligação de Tiago, naquele dia fatídico do casamento de Isadora, algo dentro de mim simplesmente disse: basta. Não foi um momento planejado de rebelião, foi o culminar de anos de pequenas submissões, de dignidade sendo corroída gota a gota, até que não sobrou nada além da necessidade visceral de recuperar minha própria voz. O confronto no solar, Buona Fortuna, poderia ter sido apenas isso, um escândalo momentâneo, um desabafo emocional, mas se transformou em algo muito maior. Ao expor não apenas a traição de Tiago, mas também as manipulações da família Vasconcelos e os segredos obscuros dos seus negócios, acabei desencadeando uma série de eventos que não apenas mudaram minha vida, mas tocaram outras pessoas de maneiras que nunca imaginei. Isadora e Maurício realmente deram um tempo no casamento. 6 meses depois, decidiram recomeçar, não como o casal perfeito moldado pelas expectativas das famílias, mas como 2 pessoas que estão genuinamente tentando construir algo autêntico, imperfeito e real. Visitaram-me recentemente. Foi estranho no começo, mas acabamos rindo juntos na praia, compartilhando histórias e planos para o futuro. Quem diria? Cecília nunca me perdoou, claro. Para ela, serei eternamente a vilã que destruiu a reputação imaculada dos Vasconcelos. Augusto, por outro lado, cumpriu sua parte no acordo. A doação para a Fundação de Apoio a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica foi feita. E ouvi rumores de que ele realmente tem tentado limpar a casa nos negócios da família. Algumas pessoas podem mudar, afinal. Quanto a Tiago, soube que passou alguns meses no exterior e agora está de volta a Porto Alegre, trabalhando com o pai. Dizem que está mais sério, menos arrogante. Nosso divórcio foi finalizado sem conflitos, como combinado. Às vezes ainda recebo e-mails dele, breves, educados, geralmente relacionados a alguma questão prática. Não há mais raiva ou amargura, apenas a constatação silenciosa de 2 vidas que seguiram caminhos diferentes. Juliana desapareceu do mapa depois do escândalo. Uma amiga em comum disse que ela se mudou para Curitiba, onde começou de novo, longe dos olhares julgadores da sociedade gaúcha. Espero sinceramente que tenha encontrado o seu próprio caminho para a felicidade, que tenha aprendido que não precisa ser a amante de alguém para ter valor. E eu? Bem, descobri uma força que não sabia que possuía. Redescobri a paixão pela arquitetura que havia sido sufocada por anos de expectativas alheias. Construí uma nova vida. Tijolo por tijolo, decisão por decisão. Não foi fácil. Houve dias de dúvida, momentos de medo, noites em que acordei em pânico questionando tudo. A liberdade, descobri, vem com responsabilidades. Ser dona do próprio destino significa não ter mais desculpas. Não poder culpar ninguém pelas próprias escolhas. Mas cada desafio superado, cada pequena vitória, me lembrava que estava no caminho certo. Não porque era o caminho perfeito, mas porque era o meu caminho. Se há uma lição que aprendi em toda essa jornada, é que nossa dignidade não é negociável. Podemos abrir mão de conforto, status, segurança financeira, aprovação social, mas quando começamos a sacrificar quem realmente somos, quando permitimos que outros definam nosso valor, perdemos algo essencial que, uma vez perdido, é extremamente difícil de recuperar. Outra lição importante. Às vezes, o que parece ser o fim do mundo é apenas o fim de um capítulo. Quando saí daquele casamento, no meio daquele escândalo, achei que minha vida tinha acabado. Como recomeçar depois de tamanha humilhação pública? Como construir algo novo dos escombros do que foi destruído? Mas cada novo amanhecer trazia possibilidades que eu não conseguia enxergar na escuridão da noite anterior. Talvez você esteja passando por algo parecido agora.
Talvez esteja em um relacionamento onde não é valorizado, onde sua voz está sendo silenciada, onde sua essência está sendo lentamente apagada. Talvez esteja pensando que é tarde demais para mudar, que já investiu tempo demais, que as consequências de uma ruptura seriam devastadoras. Permita-me dizer de coração, nunca é tarde demais para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde demais para dizer basta. Nunca é tarde demais para redescobrir quem você realmente é, debaixo de todas as camadas de expectativas e compromissos que não refletem sua verdadeira essência. O caminho não será fácil. Haverá dores, haverá perdas, haverá momentos de profunda incerteza. Mas do outro lado, espera uma versão de você que talvez tenha esquecido que existe. Mais forte, mais autêntica, mais viva. Hoje, olhando para o mar que se estende infinito à minha frente, sinto uma gratidão profunda por aquele momento de coragem no solar Buona Fortuna. Não pela vingança em si, a vingança foi apenas o veículo, mas pela libertação que veio depois. Pela mulher que encontrei quando todas as máscaras caíram, quando todos os papéis impostos foram abandonados. Esta é a minha história. Uma história de perda e renascimento, de humilhação e redenção, de fim e recomeço. Mas mais importante que isso, é uma história sobre recuperar a própria voz, sobre reaprender a dizer eu e realmente significar algo autêntico, não um reflexo das expectativas alheias. E você? Qual é a sua história? Já passou por algo semelhante? Está passando agora? Ou conhece alguém que precisa ouvir que é possível recomeçar, que é possível dizer basta e encontrar força onde achava que só havia fraqueza? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje para encontrar coragem para dar o primeiro passo em sua própria jornada de libertação. E se esta história tocou você de alguma forma, se trouxe alguma reflexão ou emoção, ajude o canal Vingança do Dia a continuar trazendo esses relatos poderosos. Inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar estas histórias. Produzir conteúdo de qualidade todos os dias exige dedicação, tempo e recursos. Se puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais. Sua contribuição, por menor que seja, ajuda a cobrir os custos de produção e permite que continuemos trazendo histórias reais, emocionantes e transformadoras diariamente. É graças ao seu apoio que podemos manter este espaço de compartilhamento e reflexão. Deixe seu comentário sobre o que achou desta história. Foi inspiradora? Emocionante? Fez você refletir sobre sua própria situação? Diga o que sentiu, o que pensou, o que aprendeu. Sua interação é fundamental para que este canal continue crescendo e alcançando mais pessoas que precisam ouvir estas histórias. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Há muitas outras histórias de superação, coragem e transformação esperando por você. Histórias reais de pessoas que, assim como eu, encontraram força onde só parecia haver desespero, que transformaram dor em crescimento, humilhação em dignidade recuperada. Obrigada por acompanhar minha jornada até aqui. Esta é Raquel Nogueira, diretamente de Florianópolis. Lembrando que às vezes precisamos perder tudo para encontrar quem realmente somos. Até o próximo vídeo do Vingança do Dia.